Olá! Hoje teremos mais uma formação para introdutores na catequese com inspiração catecumenal. Vimos anteriormente 4 formações, passando pelo tempo de querigma, os 3 primeiros plantins. Sendo o primeiro, o tema central, o amor de Deus com sua criação de Jesus, desde a criação até o ápice, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Passamos por aspectos da fé, que se revela comunitária, coletiva e fraternal, bem como vimos também que, após reconhecermos o amor de Deus, entendermos nossa fé em sua essência, percebemos que a presença de Cristo faz com que naturalmente o reconheçamos como Messias. E nesse próximo plantio que veremos hoje, abordaremos como Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Sou Alisson Vidal, sou o seu formador deste encontro e nos vemos já já. Nesse encontro, temos como objetivo central, para a criança, compreender que Jesus é o exemplo de pessoa a ser seguida e imitada. Bem como para os jovens, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, que é compreender que Jesus é o caminho que conduz à salvação. E que imitando, nós podemos ser caminhos que conduzem até Jesus. Que além de imitar, também possamos ser caminho para as outras pessoas então dispersas, perdidas. Né? Assim, a gente tem como base bíblica a passagem de João, capítulo 14, versículos 1 a 19, onde o próprio Jesus se revela como sendo o caminho, a verdade e a vida. Note-se que dessas 3 palavras, a primeira que ele se revela é como sendo o caminho, o caminho. Depois ele se mostra como a verdade e a vida. Mas deixando claro que a primeira coisa que devemos perceber é que ele é o caminho, que nos leva até nosso Deus. Nessa primeira semente, percebemos que quando passamos mais tempo na presença de Jesus, buscando ter intimidade com Ele, é natural que o reconheçamos como Messias, como nosso Salvador. E que, consequentemente, Ele é o caminho que nos leva até Deus. Isso acaba sendo uma coisa natural, que é através dele que a gente chega a essa promessa de Deus, uma vida bem-aventurada. Na própria análise das formigas, a gente vê que Jesus é um ato da pessoa de Deus Pai reconstruindo esse caminho que anteriormente havia sido destruído pelo pecado. O caminho, é claro, onde o ser humano tinha uma intimidade direta com Deus, foi feito, criado para viver junto a Ele, colocados no Éden. E com a desobediência acabaram sendo dispersos, tendo esse caminho, essa via direta, destruída por esse ato desobediente. Então Jesus é literalmente esse caminho que nos leva até Deus, onde o mesmo fala. Podemos citar São João 14, 5 a 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então Jesus é bem claro, ele responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus deixa muito claro que ele é essa via que nos leva até Deus. Que não há outro meio senão por ele. E essa ênfase no caminho é para justamente deixar claro que não nos perdemos quando estamos com ele. Que é ele que nos guia, que é ele que nos leva, que é ele que tira a gente dessa dispersão, o qual fomos postos com o pecado original.
Ao passo que nessa segunda semente, podemos ver que, uma vez que estamos nesse caminho, que encontramos Jesus e percebemos isso nele e dele, que a gente passa a ter uma obrigação, que é voltando àquela ideia de uma fé comunitária, mas não individual, pessoal, mas não individualista. Que todos nós devemos anunciar que encontramos o caminho. E assim devemos imitá-lo, imitar essas ações de Jesus para que os tão dispersos possam também ser conduzidos de volta ao Pai, como assim o fomos. Nas próprias Escrituras isso fica claro. Por exemplo, em Mateus, quando Mateus 28, 19 e 20 fala: "Ide, pois, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-vos a observar tudo que vos mandei. Eis que estou convosco até o final dos dias." E ele dá essa promessa que estará com nós, cada um de nós, quando fazemos isso. Anunciar. Principalmente nesse momento. Uma vez que não fazemos somente por nós mesmos e a partir de nós mesmos, mas sempre com a centralidade de Jesus e por meio de sua graça emanada por meio do Espírito Santo. Também temos outras passagens que podemos citar dessa segunda semente, como a de São Marcos 16,5. E disse-lhes: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Ou ainda: "Porque o Senhor assim nos mandou. Eu estabeleci para serem luz das nações e levares a salvação até os confins da terra." Isso em Atos 13:47. São João ainda em 20 e 21 diz: "Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda paciência e empenho de construir." Até peço perdão, que essa passagem é Timóteo 4:2. São João vai dizer: "Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós." Então, temos aí duas passagens, primeiro 2 Timóteo 4:2 e São João 20:21. Essas são alguns exemplos presentes na Escritura quanto a esse envio de Deus para conosco. A gente tem esse processo de reconhecer a pessoa do amor de Deus, reconhecer a nossa fé e conhecer Jesus como sendo nosso Salvador. E então, uma vez conhecendo como o caminho, ele nos envia também a anunciar em seu nome. Nessa terceira semente, podemos ver que quando reconhecemos que Jesus é o caminho, nós já não estamos mais dispersos. Agora sabemos exatamente onde ir e o que fazer. Não há motivo para medo, solidão ou sensação de estarmos perdidos. Isto porque, uma vez que reconhecemos a presença de Jesus, por mais que tenhamos problemas, isso é fato. Por mais que a gente sofra por N motivos, passamos a ter a segurança de que o nosso sofrimento é um motivo para nos gloriarmos, é um motivo para nos santificarmos. Já sabemos onde queremos ir. Isso é fato, é o céu, a salvação nossa e dos outros. Também sabemos exatamente o que fazer. A doutrina católica é muito clara. Muito clara. Seguir os mandamentos. Atenção, é claro, ao credo, a oração universal, Pai Nosso, e o sacramento. Isso é essencial para a nossa salvação. Sabemos exatamente o que fazer para chegarmos aonde queremos ir, que é até a presença de Deus, a vida eterna, o céu. E sabemos exatamente por onde caminhar, que é o caminho de Jesus, imitando. E pelo contrário, em vez de ceder essas
sensações, né, esses medos, devemos exercer o amor, conduzir aqueles que ainda estão dispersos, começando principalmente por aqueles mais próximos, como os nossos familiares, amigos. Uma vez que conhecemos esse caminho, sabemos o que devemos fazer, como agir, temos essa obrigação especial de guiarmos, chamarmos essas pessoas dispersas, né? Afinal, todos querem ir para o céu, mas ninguém deve ir sozinho, pois a nossa fé, relembrando, apesar de pessoal e coletiva, né, não é individual. Ela é pessoal e coletiva, mas nunca individual. Ninguém quer ser salvo sozinho. Pensar em olhar para o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe e imaginar o céu sem eles. Estar no céu e lembrá-los. Onde será que estão? O que eu fiz durante a vida para conduzi-los também em uma vida santa? Será se eu fiz o que foi necessário? Será se eu anunciei insistentemente, de forma oportuna ou inoportuna, o Jesus Cristo? Então, podemos utilizar a analogia das formigas, né? Uma vez dispersos, né, pelo sopro, e encontramos o caminho, é natural que a gente busque as outras, né? É como se a gente ficasse gritando: olha, eu achei o caminho, é por aqui, eu sei para onde ir, venha, me siga. Só que acontece que para muitas pessoas, esse ato de falar, principalmente quando se tratam de temas religiosos, sobre Jesus, sobre testemunhos pessoais, né, e muitos outros assuntos, né, são assuntos muito delicados ou até constrangedores, principalmente para quem não tem o hábito de falar e falar de si. Então é um pouquinho complicado para esse tipo de pessoa anunciar, fazer o chamado. Muitas vezes até pessoas de vivência da igreja têm essa dificuldade. Então, nesses casos, quando a gente não consegue chamar, né, o disperso que não consegue ouvir ou não quer ouvir, porque isso acontece. Muitas pessoas estão tão dispersas, mas tão dispersas, que não escutam o chamado. Você pode chamar, eles não vão escutar. Outros simplesmente não querem ouvir. Eles têm raiva quando você fala de Deus, quando você fala de religião. Então, nesses casos é bem complicado, né? Bem difícil. Então, mais do que chamar, mais do que gritar, do que falar, do que enfiar, né? Que é uma prática que não se deve ter, é enfiar a nossa fé goela abaixo dos outros. Um chamado amistoso, quando não escutado, podemos agir, caminhar. É deixar nossos rastros para que aqueles que nos observam possam segui-los. É como se a gente andasse sobre a terra, sobre a areia, e nossas pegadas ficassem. E as outras pessoas, nos observando, conseguem perceber os passos que trilhamos e assim seguir os mesmos passos. Esse agir está intrinsecamente relacionado à imitação de Jesus. Quer ser como ele é, quer pensar como ele pensava, como ele olhava, como ele falava, como ele agia. Isto é, né? A idiosincrasia cristã. É esse termo, que parece ser um pouco difícil, mas é a imitação de Jesus Cristo. E imitando, também podemos ser, né, pessoas a quem podem ser imitadas, para que, assim como caminhos menores, possamos conduzir até esse caminho maior, a pessoa de Jesus. Porque a imitação é um ato normal, assim como os filhos fazem com os pais.
com alguns amigos. Por isso devemos ser bons exemplos para evangelizar, para anunciar através dos nossos gestos, do nosso testemunho de vida, mesmo que não precisemos falar. O próprio Jesus fala, né, como citado por São João, capítulo 2, 5 a 6. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele, também deve viver como ele viveu. Assim se afirmamos, né, que estamos em Cristo, devemos viver como Cristo viveu. Viver exatamente como ele viveu. Imitá-lo em tudo. Aí cabe uma reflexão. Estamos buscando viver como Cristo viveu? Nossos atos, ações, mensagens, falar, são reflexo do que o Cristo foi? Então temos este questionamento. O meu olhar é como de Cristo? Eu olho como Cristo olhava? Eu sou esse espelho dele? Afinal, a gente tem o seguinte. Jesus, ele tinha um olhar voltado para o próximo, misericordioso, de amor, de perdão. Eu olho para as pessoas com inveja, com desdém, cobiça. Como é que eu olho? Meu olhar é como o olhar de Cristo. O meu ouvir, eu ouço o pedido de socorro dos outros, as súplicas. Estou atento para quem precisa de mim. Aquilo que eu ouço tem poder para me destruir ou para edificar quem eu sou? Porque o Cristo tinha, além de olhar atento para o próximo, para a súplica, ele ouvia, mesmo que fosse o demônio pregando a palavra para ele, ou tentava através da própria palavra, ele sabia discernir muito bem. E usava isso para edificar-se e santificar-se ainda mais. E aí, nós ouvimos como Cristo ouvia o nosso falar. É como o de Cristo. A nossa língua é como espada afiada. Nossa boca só despeja veneno e ácido nos próximos. Principalmente das pessoas que a gente ama. Porque as palavras machucam, elas matam. Quantos de nós não somos magoados por algo que nos disseram ou deixaram de dizer? Bem como a palavra cura, ela ressuscita, ela dá vida. Afinal, Jesus é a palavra. Quantas vezes a gente quis ouvir de alguém que essa pessoa nos ama, que somos especiais, uma palavra de perdão, de consolo, e dizer, olha, estou aqui para você. E mais, quantas vezes fizemos isso? Essa semana, quantas vezes dissemos ao nosso pai, mãe, irmão, irmãs, filhos, olha, eu te amo, você é especial para mim. Perdoe por todas as vezes que eu te magoei, sinto orgulho de você. Quantas vezes? Afinal, talvez isso seja o que falta para essa pessoa ser feliz. Quem sabe voltar, reconhecer na gente a presença de Cristo. Porque Jesus era isso, era amor. A palavra dele curava, levanta-te e anda. Teus pecados foram perdoados, tua fé te salvou. E aí? Falamos como Jesus falava? E agimos como Jesus agia? Que não adianta sabermos, falarmos, ouvirmos, vermos e ser tudo um teatro. Devemos viver verdadeiramente, ser o caminho, assim como Jesus é. Nos recordamos então que os olhares externos olham para a fé católica com um certo preconceito, principalmente em relação às imagens dos santos, né? Mas isso é algo que nós católicos devemos saber, né? Com certeza. Que não adoramos imagens.
Mas, né, por que termos elas? Mais do que conceitos teológicos e catequéticos, por que temos essas imagens em nossas casas, nos nossos templos? E temos uma resposta simples para isso. É que é para nos dar uma esperança de salvação. E da possibilidade de voltarmos até o Pai. Porque assim como nós, com exceção da Santíssima Virgem Maria, a Imaculada, eles pecaram, eles falharam muito. Assim como nós pecamos muito, muito. Assim como eles conseguiram mudar, ser melhores, se santificar, seguir o caminho, isso nos traz esperança de que podemos ser como eles foram, que não é algo impossível. Isso é para todos nós, santidade. Aquela pergunta, você que só quer ser santo? Sim, eu só quero ser santo. E esse deve ser o pensamento do católico, do verdadeiro católico. E as imagens estão aí para nos lembrar cotidianamente que podemos ser santos também. Então, no momento do encontro do introdutor, que tal convidar ao candidato, à família, olha as imagens presentes na casa, faz uma reflexão sobre esses santos, quem eles eram, quem eles se tornaram, a forma que eles buscaram imitar Jesus. Lembrando que Maria foi a perfeita imitadora de Jesus em tudo. Em tudo. Podemos citar também algumas passagens, retomando 1 São João 2,6, bem como Romanos 8,29, e ainda 1 Coríntios 11,1. Em Coríntios, por exemplo, diz: tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Quem fala isso é Paulo. Imitem a mim como eu imito ao Cristo. Então ele busca ser o caminho para de Deus, ou para o Cristo, assim como Cristo é para Deus. Imitando, possamos também imitar o Cristo. E assim sermos guiados, direcionados à pessoa do Pai. E em Romanos, também, Paulo, Romanos 8:29, ele fala: os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que este seja o primogênito entre a multidão de irmãos. Imitando, podemos fazer parte dessa irmandade, dessa igreja. E a gente pode ser conforme a imagem do Filho, assim como os santos foram. Assim, quando estamos no caminho, não estamos mais dispersos, pois sabemos onde ir, não há mais motivos para medo ou solidão. Uma vez no caminho, devemos chamar aqueles que ainda estão dispersos. Como é estar no caminho? Como é? Imaginemos que estamos no meio de... Temos uma floresta densa de um lado, à direita, no meio um caminho, reto, plano. Do outro lado, outra floresta distante. Estamos no meio dessa floresta, de uma das florestas. E ela é bem densa e escura. Então o sentimento que temos é de solidão, de medo, de estarmos perdidos. Não sabemos o que fazer, para onde ir, como agir. Isso são nossos medos, nossos desafios. É a nossa descrença. São os demônios da nossa vida. Os materiais e imateriais. É estar perdido. É não ter para onde ir, por onde caminhar. Note que o caminho está ali, o caminho existe, mas somos nós que estamos alheios a ele. Por isso estamos nessa situação. Mas uma vez que estamos dentro do caminho, imaginem só. Estamos no meio desse caminho. Podemos olhar para trás, ver de onde viemos, o que fizemos. Ver onde estamos hoje, quem somos claramente. Podemos olhar para frente. Onde queremos ir, onde queremos estar.
Se olharmos para o lado, essas florestas ainda existem, mas não estamos mais perdidos, porque estamos no caminho. E assim está em Cristo. Os problemas vão existir, os medos, tudo que nos aflige vai existir. Mas quando estamos em Jesus, quando estamos no caminho, não estamos mais perdidos. Não estamos. É permanecermos nesse caminho. E ainda refletirmos se estamos sendo também um caminho para aqueles que estão perdidos. Se estamos fazendo algo para resgatar esses que estão fora. E aí? Para onde é que estamos conduzindo as pessoas? Para onde? Assim, no encontro de hoje, nós vimos que Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Percebemos que nele não estamos mais perdidos. E que imitando podemos levar, conduzir outras pessoas até Jesus e, consequentemente, até a presença de Deus. E devemos fazer isso principalmente com as pessoas que estão mais próximas. Nossos parentes, amigos, seja na escola, seja em casa, onde for. Devemos fazer algo. Afinal, todos querem ir para o céu. Mas ninguém quer ir sozinho. Como seria estar no céu e não vermos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, filhos, amigos, cônjuge? E aí? Estamos sendo o caminho para essas pessoas, conduzindo-os até a presença de Deus? Então, no próximo encontro veremos como, uma vez estando nesse caminho, somos transformados em pessoas novas, mas santas, verdadeiros imitadores de Cristo. Então, nos vemos até lá. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.